Então, Gláucia, quero começar te agradecendo demais por você estar nos prestigiando com a sua sabedoria. Deixa eu te perguntar, eu quero que você conte para a gente como foi que você conheceu o mormonismo, como foi que o mormonismo entrou na sua vida. Isso é bem simples. Eu tinha 14 anos. Um dia cheguei em casa, minha mãe falou: olha, vieram uns moços aí. Eu falei que você que se interessa por essas coisas, que era para eles voltarem num outro horário. E eles voltaram. E me contaram a história do livro de Mórmon. E não sei, eu entrei na deles, gostei, achei que era. Eu tinha 14 anos, era uma criança. Mas fui. Me batizei só eu. Minha família não se interessou, mas eu sempre fui muito independente desde criança. Então, eu resolvi sozinha, me batizei, entrei e fiquei 46 anos só. 46 anos. E os seus pais foram ok? Tudo bem? Minha mãe gostava dos missionários, fazia pizza para eles todo sábado. Meu pai também gostava. Eles não se preocuparam com o negócio de religião, porque religião na minha casa nunca foi um assunto sério. Ninguém falou em religião nunca. Então, para eles, aquilo não tinha nenhuma importância. E assim me batizei. E como você ia para a igreja? A igreja era perto da sua casa? Eles te dirigiam Não, até a eu ia de igreja? bonde. Eu tomava um bonde, descia. Você não conhece São Paulo? Tem a Praça do Correio, em São Paulo, e do lado da Praça do Correio tinha uma ladeirinha chamada Rua do Seminário. Nessa ladeira tinha um bar. Ao lado do bar tinha uma escada que subia para o segundo andar, e lá nesse segundo andar, então, era a igreja. Era uma sala onde fazia reunião e outra sala que a gente fazia atividade ou ficava esperando a reunião começar. Não, Então, não era nenhuma capela. não, imagina, a capela veio muito depois. Ninguém nem sonhava com uma capela. Aí, quando descobriram que eu tocava piano, eu virei imediatamente a organista do ramo. Era um ramo, né? Não existia estaca, ala, nada disso no Brasil inteiro, nada. Então, o começo da igreja no Brasil foi no sul com os alemães, mas era tudo em língua alemã. Em português começou aqui em São Paulo, na Rua do Seminário, nesse lugar que eu estou falando. Então, eu faço parte desde o comecinho da história. Eu acho que uma sobrevivente, porque eu não acredito que tenha ninguém daquela época que esteja vivo para contar essa história. Acho que realmente eu sou a única. Então, partiu tudo dali, do ramo do seminário, que era ali pertinho da Praça do Correio, em São Paulo. E como Então, era a organização das moças? não tinha nada disso. Era tudo uma coisa só. Então, por exemplo, na sala que era a capela, tinha um estradinho assim na frente, e em cima desse estrado tinha o púlpito. Quando a gente queria fazer atividade, a gente tirava o púlpito e em cima daquele estrado a gente dançava, a gente fazia teatro. Os missionários eram presidente do ramo, sempre eram missionários, o que era ótimo, porque eles eram divertidíssimos, alegres, descontraídos. Então, era outro espírito que a gente tinha, muito gostoso. Daquela época, eu realmente acho que eu sou praticamente a única sobrevivente daquele ramo do centro. A única pessoa que estava lá comigo está com Alzheimer agora, então também não poderia contar a história. Olha, eu acho que ninguém mais, acho que todo mundo já foi embora, que eu estou durando bastante. Você é longeva. Eu estou com 87 anos, o ano que vem faço 88, perto dos 90, né? Verdade. Mas não me sinto com 90 de jeito nenhum, estou ótima. Excelente, coisa boa. Me fala,
porque você era uma mulher muito independente, a tua família te dava muita independência, e para aquela época você era uma pessoa empoderada, não era não? Uma mulher que estudava, que fez teatro. Conta para a gente um pouquinho dessa tua trajetória. Olha, naquela época era tudo tão diferente, sabe? O estudo era diferente, a liberdade era diferente, não tinha nada dessas coisas. Todo mundo tem que fazer faculdade, isso não existia naquela época. Era uma coisa rara. Uhum. Então, eu não fiz faculdade, mas a gente lia demais. Então, a gente adquiria uma cultura que hoje a gente não percebe nos estudantes, porque a gente lia muito, muito, muito. Então, a gente ficava por dentro de tudo que estava acontecendo através das leituras. Minha mãe era uma que me incentivava muito, me ajudava muito nos estudos, me empurrava para frente. Então, era assim que a gente estudava naquela época. Porque você estudou piano, ou seja, você estudou música. Eu estudava 8 horas de piano por dia. Uau! Eu ia tocar com orquestra. Eu estudava muito, eu tocava muito piano. Eu era uma pianistinha mesmo. Mas a música, a igreja se aproveitou muito disso, porque lá no ramo do centro era eu que tocava tudo, né? Todo negócio de música era comigo. Inclusive aulas, marcavam aula de música para eu ir lá no sábado dar aula. Eles exploravam a gente bastante desde aquela época, né? Eu fui bem explorada, eu posso dizer. Hoje eu reconheço que era um abuso o que faziam com a gente. Mas valia tudo. Naquela época, a gente era descontraída. Já existia fofoca. Dentro da igreja, os missionários eram fofoqueiros, criavam uns absurdos a respeito da gente. Mas eu era criança, não percebi que isso era uma coisa negativa. Eu só culpava quem fazia fofoca. Não entendia que aquilo fazia parte do espírito que existia dentro da igreja. Era muita fofoca. Eles inventavam coisas a respeito da gente, assim, os missionários, e não entendíamos o que era aquilo, né? Mas a gente foi levando. Então, Glaucio, você não fez uma faculdade, mas você estudou inglês. Estudei, eu fiz todos os 7 anos de cultura inglesa, tenho o diploma de Cambridge, então estudei bastante. E estudou teatro também. Fiz escola de teatro, que hoje equivale à faculdade. Foi incorporada à escola. A escola de teatro foi uma experiência assim, sensacional para mim, porque eu nunca tinha pensado em fazer teatro, nunca tinha feito teatro, a não ser brincadeira lá na igreja, naquele púlpito. Mas minha mãe era muito novidadeira e viu no jornal um anúncio de exame para entrar na Escola de Teatro de São Paulo. E falou, olha, tem um negócio aqui sensacional, você tem que fazer. E praticamente me empurrou para fazer aquilo. Eu nunca tinha pensado em fazer teatro na minha vida. Fui assim totalmente apavorada, porque era uma coisa que eu não tinha ideia. Cheguei lá, eram 80 candidatos do Brasil inteiro. Eu fiz, né? Fiz todos os testes. O pessoal que era já da escola me ajudou, contracenou comigo, e acabou que eu entrei em primeiro lugar. Uau. Então, eram 80 candidatos do Brasil inteiro. Então, eu fiquei badaladíssima, assim, saindo no jornal, em revista, e todo mundo me badalando muito, porque eu fiquei mais ou menos famosa naquela época, né? Saí da escola de teatro para fazer missão, que foi a maior burrada da minha vida. Pronto, porque... então, vamos falar sobre a missão, então, porque eu lembro da outra vez que você já me falou que você foi convidada
a fazer missão, não é isso? Bom, os missionários chegaram na minha casa e um deles disse assim: Irmã Gláucia, o senhor quer que você faça uma missão. Eu nunca tinha pensado em fazer missão, mas o que você vai responder quando alguém te diz: o senhor quer que você faça uma missão? Eu falo: tá bom, vou fazer. Aí foi uma confusão na minha casa. Acabou com o meu relacionamento com minha mãe, que era maravilhoso, e ela ficou super magoada, revoltada. Foi um drama para mim, o negócio da missão. Aí eu fui para a missão, comecei Juiz de Fora. Era Missão Brasil, né, Gláucia? Não existia Brasil. Missão São Paulo, Sul. Não, é Missão Brasil. A sede era em São Paulo, tinha a Casa da Missão em São Paulo. Então foi um drama para eu sair da missão, eu não tinha roupa para levar, minhas amigas, que nem eram da igreja, arranjaram roupa delas, todo mundo me dava roupa para eu poder ter roupa para ir para a missão, né? Eu fui, infelizmente, porque eu acho que a missão é uma das piores coisas que qualquer pessoa pode fazer. Agora, a gente é treinada para, quando sair da missão, dizer: foi a época mais feliz da minha vida. Isso é um treinamento que a gente recebe, então todo mundo sai falando a mesma coisa. Você deve já ter notado. A missão foi a época mais feliz da minha vida. Mentira, não foi. Eu duvido que tenha sido, talvez para 10% no máximo. Para os outros, não. A missão era uma droga. Na minha missão, o nosso presidente de missão, que era muito cheio das coisas comigo, mas se você não atingia o número de horas trabalhando, tinha um boletim, um jornalzinho da missão, e nesse jornalzinho, nunca me esqueço, tinha Sem Vergonha Row. Olha, que termos. Sem Vergonha Row. Se você não fazia suas horas programadas, mesmo que fosse por doença, você entrava no Sem Vergonha Row. Nossa. Isso é uma coisa que até hoje me arrepia, eu fico louca da vida quando eu lembro do absurdo. Isso era coisa do presidente da missão, né? Coisa do presidente da missão. Foi 1 ano e meio de missão, Gláucia? Não, eu fiz 1 ano só. 1 ano. Os brasileiros faziam só 1 ano naquela época. Os homens também? Não, os homens faziam 2 anos. Mas as meninas... brasileiras faziam 1 ano só. Era comum, na sua época, que as mulheres fossem convidadas a fazer missão? Não. Por que você acha que foi convidada para fazer missão? Não tenho a menor ideia. Olha, eu vou dizer uma coisa que pode parecer até antipática, mas eu acho que, como eu tinha uma condição financeira, ou social, vamos dizer assim, um pouco melhor do que a maioria na igreja, eu fui muito visada. Eles queriam tirar de mim tudo que eles pudessem, sabe? Hoje eu vejo isso, porque, por exemplo, eu fiquei muito tempo na Casa da Missão. Eu fiquei revisando as palestras dos missionários, e eu me lembro, uma coisa que me deixava muito chocada, é que a gente almoçava longe da mesa principal lá do presidente, né? Da mulher dele e tudo. Mas quando tinha uma visita, alguém de fora que não era da igreja, eles me... Então, eu percebia, e depois mais eu tomei consciência disso, de que eles gostavam de me exibir, porque eu tinha mais cultura, porque eu tinha uma condição financeira melhor, sabe? Que talvez eu fosse mais desembaraçada, não sei. Mas depois, analisando tudo, eu percebi que toda vez que tinha alguém de fora que eles convidavam, eu sempre era convidada para ir jantar lá na sala de jantar oficial.
Isso depois me aborreceu bastante, quando eu percebi o jogo, né? Uhum. Mas, sabe, a gente era ingênua, acreditava que estava fazendo melhor, que aquele presidente era maravilhoso, que a mulher dele era maravilhosa. Eles me agradavam muito. Então, a gente ia na conversa, sei lá. Era americano? Eram americanos, é. E uma coisa interessante é que ele, na bênção patriarcal dele, dizia que ele não iria morrer. Então, ele falava, posso entrar em avião sem nenhum problema, sem nenhuma preocupação, porque eu não vou morrer. Só Nossa. que acabou morrendo com a família lá do lado, então a bênção não se cumpriu. E ele falava, eu entro no avião despreocupado, porque a minha bênção diz que eu não vou morrer. Mas é isso que a religião, a pessoa que acredita 100% no que é dito lá, qualquer coisa que disser para ela vai acreditar e ela vai fazer. É. A minha bênção patriarcal, não sei se eu te contei da outra vez, eu fui tirar com o patriarca da igreja em Salt Lake. Olha só. É. Não tinha patriarca no Brasil. Então, você tirou sua bênção patriarcal quando você esteve em Salt Lake? É. Fui muito por causa disso, porque eu queria a minha bênção patriarcal, e só lá que a gente podia, aqui não existia. E eu fui, aí fiquei toda emocionada com a bênção, aquela coisa. Cheguei em casa, tinha uma companheira lá, uma amiga, eu falei, ai, minha bênção patriarcal. Daí ela pegou para ler e falou, mas é igual a minha. Aí ela pegou a dela e era palavra por palavra a mesma coisa. Aí nós começamos a pegar de outras moças, outras amigas dela, era tudo igual, palavra por palavra, era a mesma bênção para todas. Aí Será eu que é joguei. por isso? Será que é por isso que eles ensinam que você não tem que ficar mostrando a sua bênção patriarcal para as outras pessoas? Claro que é. É de caso pensado, né? Mesmo eu não sei as bênçãos aqui dadas pelos patriarcas brasileiros, mas pelo que eu ouvi dizer também é a mesma coisa, tudo decorado, é a mesma bênção para todo mundo. A bênção patriarcal realmente para mim foi assim um marco da desilusão. Foi a minha primeira decepção dentro da igreja. Foi a bênção patriarcal. Quando você viu que era a mesma coisa para todo mundo. Todo mundo. Tanto que eu nem sei o que fim levou. Acho que eu joguei fora. Eu não queria nem ouvir falar mais em bênção patriarcal. E eu era muito firme na igreja, mas mesmo assim, a bênção... Quando você tirou essa bênção patriarcal, você era ainda solteira? Era solteiríssima. Então, você viajou até Salt Lake com seus próprios recursos para tirar essa bênção patriarcal? Não, não foi para a bênção. Eu fui porque, depois que eu voltei da missão, a situação na minha casa ficou complicada, porque minha mãe tinha ficado muito revoltada de eu ter largado o piano, o teatro, tudo, né, para ir para a missão. Então, a situação ficou muito difícil para mim em casa. E eu resolvi, falei, vou para os Estados Unidos. Eu era muito independente, muito metida, né? Fui embora sem... Aí eu fui para os Estados Unidos com uma moça da igreja, e ela tinha um cunhado que era da Força Aérea Brasileira. E ela arranjou uma carona para a gente num avião da FAB. E nós fomos para os Estados Unidos num avião de paraquedista, que tem aqueles bancos assim de lado, sem almofada nenhuma, né? Aquilo é ferro. E a gente foi paramos aqui no Nordeste, depois paramos
aquele lugar, qual é, dos Estados Unidos, que não era dos Estados Unidos, agora Porto Rico, na base aérea, a gente parava na base aérea dos lugares. Uhum. E era divertidérrimo, porque eu fui namorando daqui lá, né? Que aventura! E quando você chegou aqui nos Estados Unidos, você foi então para Salt Lake, certo? Não, primeiro nós chegamos em Washington, eu e uma outra da igreja que tinha arranjado a carona no avião para a gente. Nós fomos para Washington e tinha sido a morte de um líder político lá importante, então não tinha hotel, não tinha lugar em hotel. E nós ficamos sem saber o que a gente fazia e fomos numa capela. E nessa capela a gente falou, olha, nós estamos sem lugar para dormir, porque os hotéis estão todos cheios. Aí o homem falou, na minha casa tem um lugar, vocês podem dormir. Aí a gente ficou super agradecido, felizes da vida, né? Tá vendo que bom? Aí eu me lembro que ele virou e falou assim, $5, please. Foi o choque da nossa vida. Americano mesmo, viu? Nunca me esqueço, $5, please. Aí a gente ficou muito desapontada, não por pagar os $5, mas pela falta de, sei lá, né? A gente brasileiro... No Brasil, a pessoa jamais faria isso. Se ela te ofereceu, é porque ela vai te dar, né? É completamente diferente. Então, esse foi nosso primeiro choque nos Estados Unidos, foi esse, $5, please. A gente pagou e tal. E aí a gente foi viajando, fomos de ônibus, eu nem me lembro como a gente foi para Salt Lake, mas não gostei de Salt Lake. Aí eu fui para a Califórnia. Tinha uma senhora lá da Igreja do Brasil que morava lá, em Los Angeles, e eu fui para a casa dela. Aí eu falei, bom, preciso trabalhar, né? Porque meu dinheiro vai acabar. Aí ela falou, por que você não dá aula de dança? Porque eu tinha dançado muito no Brasil, dança clássica, dança espanhola. Eu falei, mas como dançar? Ela falou, não, vai dar aula de dança. Aí o filho dela me levou num estúdio que ficava na Hollywood Boulevard, chamado Veloz e Yolanda. Era uma dupla famosa de bailarinos naquela época. Eu fui lá e eles falaram, olha, vai começar um curso para instrutores de dança. Se você quiser fazer, você vem amanhã e começa a fazer o curso. Aí eu fui, fiz uma semana de curso e comecei a dar aula. Ganhei muito dinheiro, muito. Morava num apartamento em Hollywood, com piscina, muito... Naquela época a gente não estava acostumado com isso, né? Eu morava a um quarteirão da Hollywood Boulevard, perto do Teatro Chinês. Vi muito artista botando a mão lá na calçada. Sei onde é. Que legal. E você passou quanto tempo aqui, então? Eu fiquei 4 anos. Nossa! Ficou 4 anos e frequentando a igreja nesse tempo? Eu frequentava, mas não era uma frequência ativa, porque ninguém dava bola para a gente. Nunca teve um bispo que falou, olha, vem conversar. Não tomavam conhecimento, acho que porque eu era estrangeira. Saí com alguns caras da igreja, não gostei de nenhum. Aí uma senhora da igreja veio conversar comigo, eu nem sabia quem era. E ela falou, olha, eu gostaria de tirar umas fotos suas. Falei, foto minha? Falei, tudo bem. Foi, então, me dá o seu endereço, que eu vou mandar o fotógrafo da Max Factor lá. Max Factor, naquela época, era assim, importantíssimo no mundo inteiro. Ela falou, vou mandar o fotógrafo lá. Eu achei aquilo engraçado, falei, tudo bem.
E realmente foi um fotógrafo que tirou 500 fotos minhas. 500. Umas fotos maravilhosas, trocava de roupa, punha outra coisa, dançava, fazia. E ela queria que eu posasse para Max Factor, que queria fazer uma campanha mundial e queria que eu fosse a modelo dessa campanha. Você acredita que eu fui tão burra que eu não quis? Eu falei, ai, não, será que é um negócio legal, né? Será que o ambiente é bom? Aquela burrice de Mormon, né? Será que o ambiente é bom? E acabei não indo, perdi uma grande oportunidade na minha vida. Você acha que a sua mentalidade de mormon, as coisas que você aprendeu na igreja, contribuiu para a sua decisão em não aceitar o convite? Ah, sim, sem dúvida. Embora ela fosse da igreja dessa senhora. Mas eu era muito mormon demais, sabe? Eu era muito direitinha. Eu era namoradeira, uma namoradeira de um jeito muito sério. Não era de bagunça, não. O negócio comigo era sério. E não sei, eu achei que o ambiente não ia ser do jeito que a gente queria, sei lá. Essas bobagens que a gente faz na vida, né? E o que te fez voltar para o Brasil, Glaucia? Eu arranjei um namorado que eu gostava, que gostava de mim, quis casar comigo. Eu falei, não era da igreja. Eu falei, só se casar no Brasil. Ele falou, tá bom, então vamos para o Brasil. Aí e ele era brasileiro? Não, ele era americano. Ele morreu, mas eu fui casada com um americano. Meu filho mais velho é filho de americano. Ele mora nos Estados Unidos, é cidadão americano. Tudo. É o Kirk? É. É um nome muito americano. É. E ele tem 3 filhos, 2 netos. Então, lá nos Estados Unidos, eu tenho 3 netos e 2 bisnetos, fora o filho e a nora, que eu adoro. Então, eu vou muito. Eu ia, antes da pandemia, eu ia muito para os Estados Unidos, mas sempre para a Califórnia. Aí fui visitar a Carolina do Norte, onde minha neta mora. Então, eu estava sempre na Califórnia. Mas aí você não voltou mais para os Estados Unidos, ficou morando no Brasil? Fiquei. Me divorciei e fiquei morando no Brasil. E frequentando a igreja? Eu estava sempre na igreja, né? Eu sempre fui muito ativa. Não enquanto eu estava nos Estados Unidos, porque nunca requisitaram os meus serviços. Aqui no Brasil, eles são muito mais tranquilos. Provavelmente, não sei. Então, aí não fiz nada na igreja, mas no Brasil eu sempre fui hiperativa na igreja, sempre. Eu era totalmente dedicada. Eu era... Nossa, a minha vida mesmo era dentro da igreja. Só que coisa engraçada, agora eu penso, eu nunca fui ligada nesse negócio de casamento para eternidade, família eterna. Isso nunca entrou na minha cabeça, sabe? Nunca me preocupei com isso, nunca pensei em nada, nem falar, preciso me casar para a eternidade. Não, nunca fui ligada nesse aspecto. Acho que já era um aviso, sei lá, alguma coisa que já me falava que eu não ia ficar. Glaucia, quais foram os chamados que você teve na igreja? Todos. Eu fui presidente da Sociedade de Socorro de 3 estacas. Eu fui presidente da Sociedade de Socorro de Ala. Eu fui presidente das moças da estaca, de 2 estacas. E a coisa que eu acho que eu fiz na igreja, que foi meu trabalho com as mulheres, foi bom. Porque quando eu me lembro de um presidente de estaca que me chamou, queria que eu fosse a presidente de Socorro da estaca, eu falei para ele, olha,
se for para fazer chinelinho e bolachinha, os senhores, por favor, escolha outra. Agora, se for para elevar o nível espiritual das mulheres dessa estaca, aí eu aceito. E ele ficou maravilhado com a minha antipatia, vamos dizer assim, né? Mas eu era muito dedicada, sabe? E eu tinha muita assim, preocupação com as mulheres, porque teve ela era a esposa do presidente da nossa estaca. Ela disse: Gláucia, antes de você ser presidente da Socorro da nossa estaca, eu nunca me senti mulher. Eu só fui me dar valor como mulher depois que eu conheci você. Nunca me esqueço disso. Uma coisa que me... Fizeram até música para mim, numa estaca que eu era presidente, sabe? Uhum. Fizeram uma música dedicada a mim, bonita, linda. Tinha umas coisas bonitas. Uma coisa engraçada, interessante, é que eu me tornei, vamos dizer assim, a mulher propaganda da igreja, pelo menos por aqui para São Paulo, né? Uhum. Porque tudo que havia de público que a igreja era convidada, era eu que ia. Eu sempre representava a igreja em tudo. E eu me lembro que uma vez era um negócio estadual, era dia, não sei se da mulher, dia de alguma coisa lá, e a igreja foi convidada para participar desse programa. E, naturalmente, ligaram imediatamente para mim: Gláucia, tem esse programa, você vai representar a igreja. Eu falei: tá bom. Então, eu tinha que escrever um texto, uma poesia e tal, para falar. E sempre, em todas as coisas que eles me empurravam para fazer, iam o Hélio da Rocha Camargo, o Saul Messias de Oliveira e o Walter Queiroz. Não sei se você conhece esses três. Hélio da Rocha Camargo foi famosíssimo. Foi autoridade geral aí tudo. E o Saul era, assim, mais ou menos um gozador, sabe? Ele, não sei, ele era muito amigo do meu marido, os dois se adoravam. Uhum. Mas ele nunca passava assim uma imagem de seríssimo, sabe? Ele era sempre mais leve nas coisas. Eu gostava muito dele. E o Walter Queiroz, o Walter uma vez me disse: Gláucia, eu confio cegamente em você. Tudo que você disser, que você fizer, eu apoio, porque eu sei, conheço a sua dedicação para a igreja. Se ele soubesse hoje, coitado, ainda bem que ele não está mais aqui, ia ficar muito decepcionado. Agora me fala, quando você começou a receber material da igreja, porque você foi tradutora dos materiais da igreja, certo? Da Lia Rona. Quando você começou a fazer essa tradução desses materiais? Muito jovem ainda, muito pouco tempo depois de entrar para a igreja, eles perceberam que eu conhecia inglês um pouco e começaram a me mandar coisa para traduzir. Não me pagavam nada, eu fazia trabalho voluntário, eu traduzia. Até que chegou um tempo em que eles resolveram profissionalizar a coisa da tradução. Aí que eles começaram a nos pagar, mas durante muitos anos eu traduzi sem receber um tostão. Aí quando eles começaram a pagar, achei ótimo, claro, né? A gente gostou. Aí era o Hélio da Rocha Camargo, que era o chefão lá da tradução, e a gente traduzia em casa, não era no escritório. Só muito depois é que eles começaram a montar o departamento de tradução e me convidaram. Uhum. Quando eu fui para lá, não fui bem aceita pelos funcionários, porque eu tinha uma fama ruim entre o pessoal da igreja. Eles achavam que eu era talvez metida, sei lá, porque eu tinha um nível um pouco assim melhor do que a média dos membros da igreja, sabe? Então,
o pessoal tinha uma antipatia de mim, achava que eu era metida. Sofri muito com o negócio de inveja, foi um negócio terrível na minha vida, dentro da igreja, a inveja. Mas depois eu me lembro até que me disseram assim: nossa, Glaucia, que surpresa, a gente fazia outra ideia de você. Mas eu traduzi muito tempo sem ganhar nada, depois traduzindo em casa, recebendo, até que me chamaram para ser gerente do departamento de tradução. A Associação Brasileira da Igreja de Jesus da Cristo. Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias. Você sabe que quando eu saí de lá, me telefonaram: Glaucia, que é da associação. Olha, mas com toda sinceridade, eu não tenho a menor ideia do que eles estavam falando. Fazia 2 dias que eu tinha saído. Eu falei: associação? Que associação? A pessoa falou: Glaucia, associação da igreja. Eu falei: ai, desculpe, me desliguei tanto. E também, Glaucia, eu sei que você já me falou que você viajou algumas vezes para Salt Lake City. Você foi enviada, né, para Salt Lake para fazer a tradução das conferências. Nas conferências, E foi muito interessante, porque eu cheguei lá e vi que o nível da tradução das conferências era péssimo, que eram muito ruins os tradutores, as traduções eram muito ruins. Eu fiquei chocadérrima com aquilo. E falei para o pessoal, os grandões do Salt Lake, falei: olha, impossível esse negócio, a tradução é péssima. Coitados das pessoas que vêm aqui assistir ouvindo isso. Muito, muito ruim. Eu fiquei indignada com aquilo, né? Aí houve um alerta geral assim no departamento de tradução para eles verificarem o nível e o grau, né, das traduções que eram feitas não só no português, mas em todas as línguas. Porque eles colocam o pessoal lá sem saber se a pessoa sabe mesmo. Bastou ser brasileiro, põe lá para traduzir. Eu cheguei lá, acabei com aquilo, falei: não, não pode ser assim, tem que ser uma coisa bem feita. Então, eu sempre fui pelas coisas bem feitas. Nunca gostei do mais ou menos, sabe? Não vai com o meu temperamento, tudo tem que ser muito bom. Glaucia, você veio algumas vezes, né, para a conferência? Fui várias. A gente ia 15 dias antes e tinha reuniões. Todos os tradutores que iam, a gente tinha um monte de reunião. Chatíssimo, mas a gente tinha. Era engraçado, porque quando a gente chegava lá, uns 15 dias antes da reunião, os homens, né, os tradutores que estavam lá, o cabelo arrumadinho, cortadinho, a camisa toda bonita e tal. Quando chegava na hora da conferência, estava todo mundo esculachado, com um colarinho puído, sujo, cabelo desgrenhado. Muito engraçado, porque era muito cansativo. Esses 15 dias antes da conferência eram muito, muito cansativos. Então, iam tradutores de todo o mundo para lá? De todo o mundo. Quantas mulheres? Você e quantas mulheres mais? Eu e mais eu. Você era a única. Eu Me tenho conta foto. O teu sentimento de ser a única mulher entre todos aqueles homens lá. Bom, uma vez eu me lembro que a gente ia tirar uma foto, eram 50 homens e eu. Aí tinha uma secretária lá, eu falei: por favor, vem aqui para eu não ficar sozinha nessa foto, porque fica muito, muito chato, né? Então, eu tinha essa foto, nem tem mais, eu e essa secretária e 50 homens conosco. Era assim que era. Você sentiu alguma vez discriminação? Se sentiu diminuída? Teve algum tipo de sentimento assim ou não? A mulher era obviamente considerada inferior. Isso era óbvio. Não só no trabalho, como eu fui a muitas reuniões com as esposas do staff lá da tradução, né? Os americanos,
faziam reunião com as esposas e eu ia nessas reuniões. E a gente percebia, os homens ficavam no lado conversando sobre o sacerdócio, aquela bobajada, e as mulheres só falando em cozinha, sabe? Então, a gente percebia que as mulheres não significavam nada, não tinham força nenhuma. Aquilo também não gostei, porque eu nunca fui. Você sabe que uma vez um bispo me falou o seguinte: irmã Gláucia, por mais inteligente que a senhora seja, a senhora nunca vai ter o valor de um homem que possui o sacerdócio, por mais ignorante que ele seja. Você acredita? Eu ouvi isso de um bispo semi-analfabeto, coitado. Acredito. Eu acredito porque a mentalidade ainda é assim até hoje. Ainda, né? Ainda. Porque quem é que tem o poder de Deus na Terra? Só os homens. Só os homens. Só os homens. Agora, você sabe que esse negócio nunca me impressionou, nem me incomodou, porque eu sempre achei que eu era igual. É. Então, nunca eu me senti inferiorizada, sabe? Porque eu, de certa forma, eu sentia que eu não era inferior a eles. Eu sabia que eu não era. Porque você conhecia o seu valor. Vamos Você falar não assim. precisava da afirmação daqueles homens, nem de ninguém, para saber qual era o seu valor. Exatamente, você falou tudo. Eu era muito confiante. Tanto que uma vez eu era presidente de uma estaca, a Sociedade de Socorro da Estaca, lá em Santos, e eu resolvi fazer um mini curso para as mulheres da nossa estaca. E eu bolei um mini curso que era: Cristo, este ano quero ver teu rosto, ter teu semblante em minha face, amar meu companheiro sem pensar em mim, dar a meus filhos o que daria, olhar meu próximo com teus olhos e entender os que são diferentes de mim. Então, cada um desses itens era uma aula. Então, ia durar 2 meses esse curso. Eu passei para toda a estaca, sem pedir ordem para ninguém, sem nada. Eu fiz o curso, distribuí, e o curso começou a ser dado em todas as alas. E foi um sucesso tão estrondoso, porque quando era aula sobre os filhos, dar a meus filhos o que daria, tinha uma como é que fala? Uma tarefa. A tarefa era escrever uma carta para cada um dos filhos, dizendo o quanto eles eram importantes e tudo, e colocar num lugar assim, meio extravagante para o filho achar. E todas as mulheres escreveram carta para os filhos. E quando os filhos estavam na missão, as mulheres mandaram as cartas para a missão. E os filhos receberam aquelas cartas na missão, mostraram para os companheiros, que começaram a cobrar das mães deles, que eram de outras estacas, a mesma coisa. Não, meu companheiro recebeu uma carta da mãe dele, eu também quero. Bom, foi um rebuliço, causou assim... Daí fui chamada na estaca, que eu estava fazendo uma coisa que não tinha sido aprovada pelo sacerdócio, né? Eu falei, vocês já leram? Não. Falei, então lê o curso e vocês vão ver. Depois que leram, falaram, realmente não tem nada que a gente possa criticar. Então, o curso foi dado, foi, nossa, um negócio assim sensacional. Eu não pedia ordem, sabe? Eu fazia. E depois aguentava o tranco. Eu gostaria de falar sobre o livro O Milagre do Perdão. Tá? Eu sei. Esse livro é um big deal, é grande coisa. É um livro que foi escrito por um profeta da igreja e ele foi um livro, um dos livros mais importantes da igreja por décadas, lido pelos missionários, que ficava no escritório dos bispos, né, nas salas dos bispos, livro que os bispos recomendavam para as pessoas
lê como processo de arrependimento. É. Então, você foi a tradutora do livro O Milagre do Perdão. E foi quem sofreu mais com o livro, Pronto. né? E eu gostaria que você contasse para a gente, que eu sei que você traduziu esse livro ainda muito jovem, então conta para a gente como foi que aconteceu isso, de você fazer essa tradução e qual foi o impacto desse livro na sua vida. Bom, eu poderia dizer que esse livro atrapalhou muito a minha vida, porque eu fiquei com a sensação de que qualquer coisa, qualquer, por menor que fosse, que eu fizesse com um parceiro, com um namorado, era um pecado horroroso. Então, sabe, aquela sensação de nunca vou poder ser perdoada, porque meus pecados, sabe, beijar namorado era uma coisa normal. Então, meus pecados são imperdoáveis, né? Foi uma coisa assim horrorosa na minha vida. Por muito tempo aquilo me prejudicou demais. Eu acho que teve o mesmo impacto sobre muita gente. Para mim, pior, porque quando você traduz um livro, você penetra naquele livro, né? Você passa a viver o livro. Então, foi uma das piores experiências da minha vida. Tenho horror desse livro. Acho que deviam queimar todos os exemplares. Devia ser proibido em caso de polícia. É isso que eu acho. Eu queria te passar uma informação e também passar essa informação para quem estiver assistindo esse vídeo, que no começo desse ano, 2021, em janeiro de 2021, Dr. John DeLean, que é o idealizador do podcast Mormon Stories, ele fez um podcast especialmente para esse livro, pedindo, implorando à igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias para banir o livro, tirar das prateleiras, que ele, como psicólogo, como PhD, que já ouviu várias e várias pessoas, acha o livro altamente prejudicial para a saúde psicológica de qualquer pessoa. Especialmente para os membros da igreja, esse livro tem um impacto ainda maior. Por exato. vários motivos. E ele vai relatando todos os motivos. Foi escrito por um profeta. E os membros da igreja acreditam que os profetas falam face a face com Deus. Então, o que um profeta fala é a mesma coisa que Deus falando. Né? Não, uma coisa horrível. O que ele fala sobre homossexualidade é uma coisa que não existe. É altamente prejudicial. Ele disse que... Eu até anotei, Glaucia, para não esquecer. Ele falou assim, que o livro ensina que a homossexualidade é um pecado horrível, repugnante e feio, que as pessoas que já praticaram, que têm atrações, né, por pessoas do mesmo sexo, são infratores, são pecadores e que estão nas garras desse pecado, digamos assim. Aí afirma que a sexualidade leva à bestialidade e a praticar sexo com animais. Que horror. Que horror. Aí ele fala sobre a masturbação, que a masturbação é um pecado horrível, que a masturbação leva à homossexualidade. E mais, ele fala que a homossexualidade é uma escolha e é curável. Então, nesse ponto, o Dr. John DeLean diz que isso é um absurdo, cria uma expectativa que não existe. Não, e depois as coisas que fizeram com os homossexuais na igreja é uma coisa horrível, né? Os tratamentos que eles fizeram, tratamentos entre aspas. E o número de rapazes que se suicidou por causa disso, uma coisa horrível. Não, aquele livro é assim, esse homem deve estar penando, queimando no fogo do inferno, só por causa desse livro. Foi o Kimball, né? Foi o Kimball. E aí, fala sobre castidade, né? Que a coisa da castidade
se a mulher, sei lá, sofreu um estupro, ela é melhor que ela lute até a morte do Né? que perca a virgindade, né? Do que Agora, perder a pureza, né? isso não é uma coisa horrorosa de se dizer? Sabe, ele podia ser preso só por ter falado isso. Você sabe que eu era presidente da Sociedade Socorro de Mala aqui em São Paulo. O bispo me chamou e disse assim: Irmã Gláucia, nós temos que excomungar a irmã tal. Essa irmã tal tinha sido batizada há uma semana atrás, Eu falei, mas essa mulher acabou de ser batizada. Não, mas ela foi estuprada por um policial. Eu falei, e porque ela foi estuprada, você quer excomungá-la? Ah, Brigham Young falou que a mulher tem que perder a própria vida defendendo a sua castidade, sei lá o quê. Eu fiquei tão furiosa que ele ficou até com medo, ele deu um pulo para trás, porque eu quase avancei nele, de tão revoltado que eu fiquei. Falei, essa mulher sofre isso, entra para a igreja e você quer excomungar? Nossa, mas eu fiquei tão brava. Ele falou, não, não vou, não. Aí voltou, não excomungo. Um absurdo, né? Então, John Dehlin pede à igreja que pare de produzir o livro, pare de vender o livro e pede até que mande, ele fala, presidente Nelson, mande uma carta, né? Mande um comunicado falando para os bispos nunca mais mandar ninguém ler aquele livro, porque até hoje tem bispo que usa o livro para educar as pessoas, para punir. Mas você sabe que o senhor Kimball, isso é interessante, porque eu era encarregada do programa cultural na dedicação do Templo de São Paulo. E o Kimball veio para São Paulo e nós estávamos ensaiando o programa. E eu tinha um filho de 4 anos, esse que hoje me ajuda aqui, todo com cabelo encaracoladinho, assim, grudadinho na cabeça, mas ele tinha um monte de cacho. Uhum. Tinha 4 anos e ele participava de uma cena dos pioneiros e tal. Então, ele estava lá. E o presidente Kimball, o senhor Kimball, foi lá e sentou lá numa cadeira sozinho. E meu filho, eu falei, olha, meu filho, o presidente Kimball, toda boboca, né? E meu filho falou, posso dar um beijo nele? Eu falei, claro que pode, vamos lá. Eu fui até o presidente Kimball com meu filho pela mão e falei, presidente Kimball, meu filho, que aqui de 4 anos, pediu para dar um beijo no senhor. Sabe que o presidente Kimball teve a coragem de falar aquele desgraçado daquele homem? Fico com tanta raiva. Ele disse assim, por que ninguém cortou o cabelo desse menino? Você acredita? Naquele momento, Sandra, a primeira coisa que eu pensei, este homem não representa Jesus Cristo. E ali foi meu ponto de partida para não acreditar mais. Não é uma coisa brutal fazer isso com uma criança? E naquela época, tanto você quanto seu esposo estavam na igreja? Nós estávamos firmes na igreja. Eu estava fazendo programa cultural que foi maravilhoso, pelo que todo mundo falou. Correu o Brasil, teve sessão com 20 mil pessoas naquele dia só. Glaucio, eu tenho uma pergunta interessante, que é o seguinte, você viveu na época em que os negros não recebiam o sacerdócio. Uhum. Como era isso? E foi bem na época, quando acabou essa doutrina, foi bem na época da dedicação do Templo de São Paulo. Conta para a gente como era isso. Eu me lembro do dia em que chegou a notícia. E eu falei para o meu filho, esse que mora nos Estados Unidos, falei, olha, os negros podem receber o sacerdócio. Meu filho ficou tão feliz que ele se atirou no chão. Ele ficou deitado no chão, falando, ai, que maravilha, que maravilha. Nós tínhamos um grande amigo
ainda é nosso grande amigo, que era a pele mais escura. E foi a primeira pessoa que a gente pensou, né? Porque nós gostávamos tanto dele. E logo em seguida, acho que foi em seguida, tinha um programa na Rádio Bandeirantes que se chamava Essas Mulheres Maravilhosas. Falaram alguma coisa contra a igreja nesse programa e telefonaram da igreja, alguém telefonou para protestar contra o comentário que tinham feito. Então disseram, bom, se vocês querem contestar o nosso comentário, então vem aqui no programa Essas Mulheres Maravilhosas para dizer o que vocês querem dizer. Legal. Naturalmente, tudo, Sandra, tudo que tinha alguém para ir, para representar a igreja, era eu que ia. Tudo. Era assim, eles pagavam cabeleireiro, roupa, tudo. Porque eu falava, eu vou, mas eu vou no cabeleireiro, vou fazer maquiagem, vou fazer isso. Então, eu fui representando a igreja. Eu era presidente da Sociedade de Socorro lá de Santos. Eu reuni todas as mulheres da estaca 2 dias antes e falei, gente, eu vou nesse programa, era muito famoso, todo mundo conhecia, e eu queria que vocês me dessem a sua opinião sobre o que eu deveria falar e quais as perguntas que eu posso esperar, que talvez não esteja pensando. E as mulheres se entusiasmaram, todas dando palpite, eu ouvindo tudo que elas tinham para falar. E eu me lembro que quando eu fui chamada para falar, que eu disse que o negro na minha casa entra pelo elevador da frente. Ele entra na minha casa e ele senta à mesa comigo. Ele senta no meu sofá conosco. Então, nessa época, ainda havia essa coisa, né, do negro dentro da igreja. Porque eles só tiraram essa imposição por causa do, como é que ele chamava? Elvésio, né? Aquele do Rio de Janeiro. Era um negro rico. Então, como ele era rico, ele tinha subido na igreja. E ele era um manda-chuva lá. E todo mundo respeitava, porque ele tinha muito dinheiro, ocupava um cargo numa multinacional muito alto e tudo. Eu tenho certeza absoluta que, quando o Templo de São Paulo ia ser dedicado, eles falaram, e o que nós vamos fazer com ele? E foi aí que foi tirada a coisa, a restrição dos negros para receberem o sacerdócio. Foi tão óbvio, sabe? Para a gente que viveu, que conhecia o cara, que sabia de todos os problemas, foi uma coisa óbvia. Hoje ninguém sabe, porque ninguém, só quem viveu. Eu digo que eu sou acho que a única sobrevivente hoje, sabe? Que viu todas essas coisas ali de perto, né? Então, eu acompanhei todas as modificações, toda a mudança que houve na igreja. E aí você falou isso, deu alguma repercussão dentro da igreja? Não. Não, né? Até É uma porque o mulher... brasileiro, a maioria dos brasileiros, ele tem sangue afro. Nós tínhamos uns amigos negros que trabalhavam na fábrica do meu marido, e eles ouviram os missionários e queriam se batizar, mas na hora que souberam da restrição do sacerdócio aos negros, eles nunca mais apareceram. Tem uma pergunta aqui para você, da Cris, que ela perguntou se alguma autoridade da igreja já te fez alguma repreensão, se você já foi repreendida por alguma declaração ou alguma coisa que você fez. Não. Eu fui cantada, que eu acho que é pior ainda. Fui cantada por uma autoridade da igreja brasileira, mas autoridade geral, dentro do escritório dele. Era um sem vergonha da pior espécie, autoridade geral. Repreendida não, porque quando eu entrei para a igreja, eu li um livro chamado Mormon Doctrine, do Bruce McConkie.
Eu li, devorei aquele livro, então eu fiquei a par da doutrina da igreja e tinha, sinceramente, presidente de missão, presidente de estaca, que me consultava a respeito de doutrina, que ligava para mim, Gláucia, olha, estou com essa dúvida aqui, como é que é? Então, nunca tive repreensão de nenhum por causa disso, porque eles tinham um carinho, sei lá, uma confiança em mim. Gláucia, me fala então, quando foi, em que momento você falou assim, chega, eu não Então, consigo mais. não teve um momento. Foi uma coisa que meu coração foi sentindo, sabe, Sandra? Eu fui sentindo, mas não é. Cadê o cristianismo dentro da igreja? Cadê o amor ao próximo? Eu fui observando, eu ia para Salt Lake, eu via aqueles apóstolos, sabe, com aqueles ternos maravilhosos, que você via que eram ternos italianos, sabe, com aquela pompa, com aquele, nossa, aquele orgulho mesmo, a gente percebia, sabe? Aí aquilo eu pensava, mas não pode ser apóstolo desse jeito, sabe? E essas coisas foram entrando aqui, eu fui vendo, e eu cheguei à conclusão de que não existia cristianismo dentro da igreja, que não era Igreja de Jesus Cristo, porque não existia sentimento de cristianismo, de solidariedade, de amor. Não, era dinheiro. Você não pode dar despesa para a igreja. Você tem que contribuir, mas nunca dê despesa. Então, eu tive casos assim de gente que precisava de ajuda, uma mulher quase cega, que eu tive que pedir dinheiro para os meus amigos abonados para poder ajudar essa mulher. A igreja não ajudou porque ela não pagava o dízimo, ela recebia R$ 200 de aposentadoria e não pagava o dízimo. Então, ela não podia ser ajudada. Sabe, essas coisas foram minando, porque eu comecei a perceber que a igreja parecia boa porque nós éramos bons. Não é a igreja que nos tornava bons, éramos nós que éramos bons que fazíamos a igreja parecer boa. Quando alguém precisa de ajuda da igreja, normalmente os membros se organizam para ajudar aquela pessoa, né? Pois é. A não ser que seja aquela cestinha básica. As cestas básicas ainda vão para aquela coisa do oferta de jejum. Porque a igreja criou esse fundo de oferta de jejum, ou seja, os membros pagam, além do dízimo, além dos 10%, os membros da igreja ainda são fortemente incentivados a pagar uma oferta generosa mensal, que é chamada de oferta de jejum. Né? Essa oferta, esse dinheiro vai para esse fundo e a igreja não pode deixar esse dinheiro sentado lá. Ela tem que usar. Então, por isso que ela ajuda com cesta básica ou com pagar uma luz e, de repente, até um aluguel por 2 ou 3 meses, mas é só. Se um irmão precisar de uma cirurgia, por exemplo, eu soube da história de uma irmã que ela está quase sem conseguir andar, precisa de uma cirurgia, precisa colocar um pino no joelho, acho, alguma coisa desse tipo, e não tem dinheiro para a cirurgia. Ou seja, essa mulher vai ficar sem andar, porque ela vai entrar numa fila do SUS e não se sabe quando vai ser feita essa cirurgia, porque a igreja não paga a cirurgia dessa Não, a igreja não que ajuda ninguém a ninguém. vida inteira. Eles não ajudam ninguém. É um absurdo, né? Agora você sabe dos bilhões que a igreja tem e não tem condição de ajudar ninguém. É revoltante. Entendeu? Com a coisa como era invertida. E eu falei, não, a igreja não é boa. A igreja não faz nada. Nós fazemos, nós ajudamos, nós apoiamos as pessoas, apoiamos uns aos outros. Então, nós somos bons e fazemos a igreja parecer boa. É muito diferente. Então, a igreja senta na bondade dos membros e fica lá se fazendo de gostosa, né? Quando, na verdade, não é nada disso.
Então, os membros, individualmente, são bons, podem ser caridosos até, mas a igreja não é boa, não é caridosa, não é solidária. A igreja é totalmente indiferente ao sofrimento alheio. Totalmente. Uma coisa engraçada, quando eu chefiava o departamento de tradução, e depois das conferências tinha que fazer as traduções dos discursos, né? E era muito engraçado, porque todo discurso que dizia, então tinha uma pessoa doente, e o apóstolo foi lá, e logo em seguida ela morreu. Todas morriam. Então, se criou uma piada dentro do departamento de tradução, olha, se eu ficar doente, por favor, não manda nenhum apóstolo para me abençoar, porque eu não quero morrer, sabe? Isso era piada do departamento de tradução, né? Uhum. A gente dava muita risada, porque não curava ninguém, eles não curam ninguém, eles não têm poder nenhum de nada. É tudo uma questão de fé. Se a pessoa ficar curada, é porque a saúde dela estava boa o suficiente para ela se recuperar e ela teve fé o suficiente também. A saúde mental dela estava boa. Então foi, sabe, eu fui assim, meu coração foi dizendo, Gláucia, cadê o amor dentro dessa igreja? Não existe amor. Então, eu nunca me preocupei com o negócio de a primeira visão, segunda visão, nunca me liguei, sabe, com a história da igreja. Uhum. Agora eu vejo que tem um grande impacto nas pessoas, que muitas pessoas se afastam porque descobrem a verdadeira história da igreja. Para mim, isso não faz a menor diferença. O que fez para mim foi o sentimento dentro do meu coração, dentro do meu ser, de que não havia amor dentro da igreja mórmon. Havia entre os membros, mas a igreja é cruel, é fria e só quer aparecer, né? Quer fingir que é boa. Mas eu tenho grande desprezo mesmo pela igreja hoje. Acho que é uma enganação terrível. Eu sinto falar isso porque eu tenho grandes amigos dentro da igreja, sabe? Eu não me afastei deles, eles não se afastaram de mim. Então, eu tenho grandes amigos, gente que eu gosto, que eu amo de paixão. E eu sinto ter que falar isso, mas eu tenho que falar. A igreja, para mim, hoje, é uma organização desprezível. Porque você hoje tem a coragem de falar essas coisas para outras pessoas, porque outras pessoas vão ouvir essa entrevista, né? Olha, Sandra, uma coisa que eu tenho, eu só falo o que está no meu coração. Eu não procuro palavras bonitas, sabe? Eu não procuro as situações em que eu vá me mostrar. Não, o que eu falo é o que está dentro do meu coração. Bom ou mal é o que está dentro de mim, o que eu sinto. E foi, sabe, é uma coisa muito triste pensar que eu gastei 46 anos da minha vida. Eu aprendi muito, não estou falando que foram anos perdidos. Me ajudou muito em questão de liderança, mesmo depois que eu saí. Então, eu aprendi muito, não posso dizer que não. Mas eu sinto, sabe, eu jovem, saindo para aquela missão horrorosa, passando fome praticamente, que a gente passava, fiquei doente, sabe? Pensar que eu passei tudo isso a troco de nada. E o pior, Sandra, eu fico muito triste quando eu vejo netos, até bisnetos, de gente que eu levei para a igreja saindo em missão agora. Ai, eu fico com tanto remorso. E não posso falar nada, né? Porque vou falar o quê? Então tá, mas você agora está dando voz, é uma forma de alerta, né? Eu hoje estava conversando com um amigo meu da igreja, uma pessoa que eu conheço de muito tempo, e aí ele me questionando, né? Por que você faz isso? Só sai, fica calada, não tem que ficar falando. Por que eu tenho que ficar calada? Por quê? Por que eu não posso alertar outra pessoa? E eu falei para ele, olha, não é todo mundo que consegue se encaixar na igreja. Nem todo mundo vai conseguir se encaixar na igreja. E é muito complicado, é até maléfico você ensinar para as pessoas que elas precisam estar na igreja, que elas não podem sair, que elas têm que A ficar ali, lavagem independente cerebral do é que elas terrível. estiverem sentindo, mesmo que elas estejam morrendo por dentro, elas têm que ficar ali.
nem todo mundo vai se encaixar. E muita gente que não está se encaixando, que está morrendo por dentro dessa caixa, que vai ouvir o que a gente está falando e vai se sentir empoderado, digamos assim, vai justificar para essa pessoa que sim, é ok que ela não esteja naquela caixa, é ok. Não existe só o preto e o branco, existe o arco-íris inteiro, gente. Não existe só o... Ele está falando, se você não escolhe o que é certo, então você escolheu o errado. Não, gente, não existe só certo e errado, não. Existe uma infinidade de oportunidades na vida da gente, de caminhos, de direções. É isso. Eu nunca tinha me preocupado em desconstruir a igreja para ninguém, porque depois que eu saí, nem pensei mais na igreja, sabe? Fiz minha vida de outro jeito, nem lembrei mais. Mas quando surgiu, quando eu fiquei conhecendo esses canais, eu ainda conversei com meus filhos, falei, gente, será que eu devo falar? Sabe, porque eu não estava acostumada a falar essas coisas, nem me lembrava mais, nem pensava mais. Aí, meu filho mais velho, que é muito sábio, ele falou, mãe, se o que você disser puder ajudar uma pessoa, você deve falar. Aí eu falei, tá bom, então vou falar. Estou aqui, né, Sandra? Ai, que gratidão, coisa. Glaucia, gratidão. Você sabe que eu tive um grande amigo que foi missionário aqui no Brasil e depois ele voltou para casa. Eu fui aos Estados Unidos, fiquei na casa dele, conheci os pais dele, ficamos muito amigos. E depois eu estava morando em Natal, aqui eles vieram ao Brasil. Eu aluguei para eles um apartamento perto do nosso, eles passaram 15 dias lá em Natal com a gente, foi uma delícia. Ele era professor da BYU. Conversando com ele, falando as coisas que eu estava sentindo, eu ainda estava na igreja, mais ou menos. Ele falou, o meu medo é que a igreja vai perder você. Aí eu pensei no que ele falou, falei, sabe de uma coisa? A igreja é muito burra, porque em vez de aproveitar o que a gente tem de bom, fica só atrás do que a gente tem de ruim, né? Em vez de aproveitar as pessoas, incentivar, ajudar, fazer a gente crescer mais, não. Limita a gente de tal forma que, se você tem um pouco de inteligência, você acaba vendo que não dá para ficar ali sempre. Né? Bom, estou muito feliz que saí, muito feliz com a minha liberdade, com a minha espiritualidade encontrada, maravilhosa, depois que eu deixei a igreja, sabe? Tudo diferente do que era. Estou muito feliz. Nem lembrava da igreja até encontrar você. Encontrar gente. Aí voltei para pensar, né? Glaucia, vamos falar então do teu livro? Vamos lá, deixa eu só pegar aqui uma coisa. Ai, que gostoso! Vamos falar sobre esse livro? Você Olha quer que eu só, fale? esse é o livro da Gláucia, Pulsar de Luz, Atalhos para uma Aventura Espiritual. Me conta a história desse livro de novo. Eu já sei. Mas conta aqui para quem estiver assistindo, como foi que surgiu a ideia desse livro? Bom, eu fui muito ligada na parte espiritual. E fora da igreja eu busquei, estudei, conheci outras coisas muito boas, por sinal. E todo mundo me falava, Glaucia, por que você não escreve um livro? Eu falava, livro? Nunca pensei na minha vida em escrever um livro, não vou escrever livro nenhum. Até que um dia meu filho me ligou de São Paulo, eu morava em Natal. Mãe, você tem que escrever um livro, porque tudo que eu leio e que eu ouço, eu já ouvi você dizendo as mesmas coisas. Então, você escreve um livro, coloca tudo que você sabe, aí eu não preciso ler mais livro nenhum, só leio o seu. Bom, não sei se ele falou aquilo brincando, mas entrou muito no meu coração, sabe? Eu senti que era um recado que eu estava recebendo, que eu devia escrever um livro. Nunca tinha pensado em escrever um livro, não tinha a menor ideia do que eu ia fazer. Mas comecei a pensar, sentei lá, comecei a juntar um material que eu já tinha, coisas que eu já tinha escrito, coisas que eu tinha aprendido, até algumas coisinhas
da igreja umas historiazinhas gostosas, e fui juntando aquilo. E comecei a organizar, e eu sentava no computador, escrevia um pouco, e depois largava, ficava 3 meses sem nem... Daí eu falava, nossa, é aquele livro que eu falei que eu vou escrever, preciso escrever. Aí eu escrevia mais um pouco, depois eu largava. Então, não foi uma coisa que, vou escrever um livro. Foi uma coisa assim. Só que foi acontecendo uma coisa muito interessante, que nunca tinha acontecido comigo. Às vezes eu acordava 2h30, 3h da manhã, com uma ideia que eu nunca tinha tido na minha vida. Eu falava, nossa, tem que escrever isso. Aí de manhã, a primeira coisa, eu ia para o computador e escrevia depressa. E às vezes, à medida que eu ia escrevendo, eu ia aprendendo, porque eu nunca tinha visto aquilo que eu estava escrevendo. Foi uma experiência, assim, muito louca. E eu acordava sempre assim, 2h30, 3h, e vinha o negócio. Uma vez que eu falei, não sei sobre o que mais que eu vou escrever. Aí veio, na mesma hora, escreva sobre os 10 mandamentos. Eu falei, eu detesto esse negócio de Bíblia, não vou escrever nada de mandamento. E aquela voz, escreve sobre os 10 mandamentos. E eu discutindo, falei, não quero, não estou afim, não tem nada a ver comigo. Escreve sobre os 10 mandamentos. Daí eu falei, tá bom, tenho que escrever? Tem, então vou escrever sobre os 10 mandamentos. De manhã, sentei no computador e escrevi sobre os 10 mandamentos, uma versão moderna dos 10 mandamentos. Então, foi uma experiência assim, muito interessante, diferente. Nunca tinha tido aquilo na vida, de acordar no meio da noite com uma ideia na cabeça que eu nunca tinha tido. Uma coisa muito interessante, acho que é o atalho 100, que eu falo sobre Deus. E essa coisa me veio também numa madrugada, aquilo, sabe, muito forte. Eu escrevi, falei, nossa, como que você escreve um negócio desse? Você está maluca, né? Mas escrevi. Passados uns meses, eu estava lendo um livro de um único autor que eu gosto, e exatamente aquilo que eu tinha escrito estava no livro dele. Exatamente a mesma coisa. Eu fiquei tão chocada que eu comecei a chorar, né? Fiquei muito emocionada. E às vezes acontece isso comigo, que eu escrevo uma coisa, eu penso uma coisa, de repente eu encontro a mesma coisa num livro assim super maravilhoso que eu encontro, e está lá o que eu falei, o que eu pensei, aquilo que veio para mim. Então, eu tenho uma grande gratidão pela ajuda que eu tive escrevendo esse livro, Pulsar de Luz. Obrigada da propaganda. Você sabe que outro dia eu recebi uma mensagem da Polônia, uma pessoa me perguntando como é que fazia para arranjar meu livro, mas logo em seguida ela escreveu, meu marido já descobriu como é que a gente faz para comprar o livro, então eu já estou comprando. Que legal. Outro dia na Espanha também chegou, olha, da Espanha, o seu livro está aqui. Então, esse é um livro para a gente ter, livro de cabeceira. É um livro Achou? que você pode abrir e ler de repente só um atalho antes de dormir. Nossa, Sandra, estou vários emocionada. atalhos. Cada atalho vai te ensinar uma coisa, né? Vai nos lembrar de uma coisa que pode ajudar na nossa espiritualidade. Te tira a gente das paredes. A gente não precisa estar entre paredes, assim, quer dizer, dentro de uma igreja, para estar conectado com Deus, né, com a nossa espiritualidade. A gente pode encontrar, como a Glócia fala, né, a nossa espiritualidade dentro da gente. Então, quando a gente busca Deus dentro da gente, é quando a gente encontra nossa verdadeira espiritualidade, nosso verdadeiro Sandra, Deus. estou emocionada de você dizer isso. Obrigada. Porque é o que a gente pode encontrar aqui e é o que a gente pode encontrar dentro da gente. Eu nunca encontrei um Deus tão bom e generoso quanto o Deus que eu encontrei dentro de mim. Aquele Deus de barba branca, roupão branco, sentado no trono, sei lá, com a coroa, ou aquele Deus que a gente imagina, ele nem existe mais. Não é uma pessoa de carne e osso, como a gente aprende na Igreja Mormon. Gláucia, olha, eu quero te agradecer por esse bate-papo super gostoso aqui que a gente teve.
Eu que agradeço. Sua disponibilidade de vir aqui compartilhar. É importante, sim, que a gente fale o que passou na igreja, que fale as coisas boas. Tem coisas boas na igreja? Muita Lógico. coisa. Muito, mas tem coisa que não é boa. Em tudo tem bom, em tudo nessa vida, nesse planeta, existe coisas boas e ruins. E está em todo lugar, inclusive na igreja. Então, se a igreja não está te fazendo bem, o que é que você está fazendo lá? Você sair da igreja, Deus vai continuar em você. Deus não vai te abandonar porque você abandonou a igreja, não. E se a igreja está te fazendo bem, fica lá, não tem problema. Vai te também. apoiar muito. Né? Eu sou testemunha disso, de encontrei Deus fora da igreja, dentro de mim, mas quando eu não estava mais lá. Foi muito bom. Sandra, adorei falar com você, obrigadíssima pela simpatia, pela bondade, pela alegria. Obrigada, Glaucia, gratidão. Gratidão, gratidão. Eu também. Muito feliz. Olha, eu vou dizer uma coisa, uma das coisas boas que aconteceu comigo, porque eu saí da igreja, foi ter encontrado pessoas maravilhosas como você na minha vida. Obrigada. Alguém me disse, você vai fazer entrevista com a Sandra, vai tranquila, porque tudo que você fala vem do seu coração. E é verdade, Sandra. Não tem nada treinado, ensaiado, planejado. Eu falo aquilo que está no meu coração, com muita sinceridade. Muito amor, querida. Muito obrigada. Muito amor, gratidão. Glaucia, obrigada, meu Você amor. também. Boa noite para você. E a gente vai continuar conversando, tá bom? Manda o áudio que eu quero ouvir. Vou mandar. Tá bom? Mando já, tá bom? Está. Um grande beijo. Obrigadíssima pela oportunidade. Beijão. Eu agradeço. Tchau. Tá. Tchau.